Olá, bem-vindo. Para quem não me conhece, eu me chamo Simara de Oliveira, sou brasileira e criadora deste projeto, do canal e projeto Saúde Mental e Emocional para sua família, para sua vida, para seus filhos, para sua família. E antes de começar, se já eres inscrito no canal, não se olvide de ativar o timbre para recordar quando esteja chegando outro vídeo no canal, um novo vídeo, que toda a semana eu trago vídeo. Outra coisa é, não se olvide de dar seus likes, porque dessa maneira o YouTube entende que esse conteúdo é importante, é de relevância e envia para mais pessoas que estejam necessitando escutar e aprender sobre a saúde mental, sobre como manejar tu saúde mental e emocional em estes tempos, sim? Envie para seus amigos, envie para as pessoas que necessitam uma orientação para seu processo de transformação emocional, personal, mental, espiritual. Envie para seus amigos, porque todos nós outros necessitamos e estamos no processo de transformação. Há gente que necessita uma orientação, um caminho, porque não sabe por onde começar, sim? Então, é importante que envie para o máximo de pessoas que conheces, porque às vezes tu não sabe o que ela está passando e isso pode ser um meio, uma maneira de ajudar a essas pessoas a sair de algum conflito emocional ou mental. Empecemos agora o conteúdo. O conteúdo dessa semana eu vou falar sobre os relacionamentos. Como manter aí um bom relacionamento saudável, sim? Como é um relacionamento saudável, como manejar um relacionamento aí com uma ex-pareja que também seja saudável, sim? E o outro é como se é um relacionamento saudável existe conflito ou não. Vamos falar sobre isso em essa semana. Espero que venham, escutem e aprendam como conviver com outra pessoa de pensamento diferente, de visões diferentes, de atitudes diferentes, pero mantendo aí sua saúde mental e emocional, a tua e a de los niños também. Importante. Então, isso é para todos, é para o meio educacional, empresarial, meio familiar, é em geral esse assunto, sim? As pessoas que convivem em família. Então, vamos lá. Como manter essa saúde familiar em meio em um relacionamento conflitante? Como manter a saúde, a psique, sim? Tua, com consciência, sem distúrbios mentais e emocionais em esse meio conflitante. E como transformar esse meio conflitante em um meio de paz, de um relacionamento saudável. Como transformar isso, sim? Então, empecemos hoje, o primeiro dia, com esse tema, sim? Bueno, primeiramente devemos entender as características de las personas. Cada pessoa tem sua característica, viene com seus traumas de la infância, sim? Muitas das pessoas não sabem manejar, não sanaram e não sabem manejar suas emoções, sim? Quando algo que se habla vai aí afeta, despierta essas memórias e recuerdos, sim? Em seu subconsciente que está aí ativado, essas memórias traumáticas, então
Normalmente, as pessoas que não sabem manejar essas emoções, que não foi sanado esses traumas, essas memórias, não sabem manejar suas atitudes. Ela vai reaccionar de maneira automática, de maneira às vezes agressiva, porque foi aí algo que tu falou, foi aí diretamente disparou essas memórias traumáticas em seu subconsciente, em seu inconsciente. E ela vai reaccionar de uma maneira também automática aí, com reações às vezes inadequadas e que não é nem, ou seja, se passa, é exagerado, é um exagero para aquela situação, entende? Porque não sabe manejar isso, não aprendeu, não foi a uma terapia, não hizo nada para estar aí organizando essas emoções, sim? Então vai haver aí um conflito. Ok, esses conflitos às vezes vai de uma pessoa. A outra pessoa tem que estar preparada para entender esse processo de essa pessoa, por que ela reaccionou assim, por que ela tem essas atitudes, para poder então cambiar esse conflito em um relacionamento, aí manter um relacionamento de paz em el hogar, sim? ¿Por quê? Porque a outra pessoa tem que entender. Se a outra pessoa não entende e crê que isso é um ataque contra ela, porque não é, normalmente a maioria das vezes não é contra a pessoa. Exemplo, se um esposo tuyo chega e reclamando e gritando e alterado em sua maneira de ser, em sua conduta, normalmente não é contigo. É com algo, quando ele chega do trabalho e já chega assim, é com algo de afuera que afetou seu inconsciente e ele não sabe manejar suas emoções. Então, ele vai desahogar esse descontrole mental, emocional com alguém e vai ser contigo, infelizmente. Normalmente é com a gente de la casa, com a gente que ele tem mais intimidade, porque com os amigos é mais difícil, ele hace mais com gente que tem intimidade. A outra pessoa tem que entender, por isso que é importante tratar desse tema, porque se a outra pessoa não entende, então ela vai também reaccionar em la defensiva, vai aí defender-se, porque de um ataque, a pessoa chegou e está me atacando, eu tenho que defender-me, não? E aí o ambiente se queda conflitante, tóxico, e os niños normalmente estão por aí, escutam uma pelea, escutam uma discussão, que normalmente é por tonterias, não é nada importante, pero se volve grande, sim? Se tu não sabe manejar essa persona, com esta persona. Então, o que passa? Primeiro, pode apontar aí. É necessário, é bom apontar para entender. Primeiro, entender as comunicações. Vamos falar os tipos de comunicação, sim? Porque normalmente a comunicação sai equivocada. Ou a pessoa que está aí alterada e desequilibrada em suas emoções, ela vai entender, interpretar o que tu habla mal. Então, se ela vem de afuera já com esse problema que foi acionado, esses traumas, essas memórias traumáticas, e chega em la casa e tu vai tentar falar com essa pessoa dessa maneira, sim? Sem que ela relaxe um pouco para depois falar. Se tu, qualquer outra coisa que tu vai falar aí, a pessoa vai falar de uma maneira inadequada contigo, não adianta. Então, há que entender, interpretar. Ela não está bem agora, não pode falar nada agora. Principalmente nada conflitante, nenhum problema do dia a dia, de los niños, nada. Por agora, nada. E se queda tranquilo, tranquila, né?
Se a pessoa entender o tipo de personalidade, é importante, sim, porque tem gente que tem personalidade, caráter difícil de verdade, porque já vino del que de sua aprendizagem social aí atrás com seus padres, aparte de seus traumas, suas memórias traumáticas, seus bloqueios e crenças limitantes, aí vai entrar sua aprendizagem social de sua convivência com seus padres, com as pessoas ao seu redor, familiares, cultura, e junta tudo e se volve grande, sim? Então, temos que entender todo isso. A personalidade com orgulho, altivez, prepotência, tem uns com celos, tem uns que mais egoístas, que solamente pensam em ti. Isso tudo foi aprendido, isso tudo foi aprendido aí atrás com seus traumas. Às vezes, dependendo da personalidade, tende a proteger-se com egoísta, orgulhoso, esse tipo de coisa, de atitudes. Pero isso também vamos falar mais adelante, que se pode cambiar. Graças a Deus. Antes não sabíamos que podíamos cambiar, antes creíamos que isso já era um caso perdido, era uma pessoa perdida, pero se quer, se tem o desejo, sim, se pode cambiar essas condutas, essa personalidade, sim, pero regressando aqui em la convivência familiar, né, para manter essa saúde mental e emocional, é necessário entender os processos daquela pessoa, que ela tem seus dolores, de traumas, de memórias traumáticas não sanadas, de relacionamentos que muitas das vezes já teve um relacionamento, saiu mal, foi mal naquele relacionamento, viene, trai para o relacionamento atual, trai todos os traumas, todas suas crenças do outro relacionamento, que passa com isso, trai aí e se volve aí comparando com o relacionamento passado. E isso é tóxico, isso não vai bem. A pessoa deveria ter sanado para entrar nesse outro relacionamento, porque vai generar conflitos. Ele vai estar pensando, todavia, como se estivesse em outro relacionamento. Ele não estava preparado para entrar aí. E já vem com esse tipo de condutas, de maneiras distintas, de defensiva e de todos os demais, porque do outro relacionamento, a pessoa era conflitante e iba, exemplo, aí iba enfrentar diretamente a ele ou a ela. E aí já vem com esse trauma e vai crer que essa pessoa que ele está também assim. Às vezes não é, pero qualquer coisa que hable, que então acuerde daquela, alguma palavrita que passou allá no outro relacionamento, essa pessoa vai cambiar sua conduta. E vai se volver, às vezes, agressiva, às vezes vai volver aí bem alterado e descontrolado emocionalmente. É por isso, para que entendam como manejar aí com essas pessoas que você convive, sim? Entendendo a personalidade, que muitas das vezes ela carga culpa, ela não se ama, e por isso trata os demais como trata ela, trata com desrespeito a la outra pessoa, sim? E isso tudo genera conflito, genera um relacionamento tóxico, e pode enfermar a ti se tu não sabe manejar suas emoções e a seus filhos que está escutando. É importante quando for falar, se é possível falar com essas pessoas em algum momento, que seja em um lugar que seus filhos não escutem, em um lugar que seus filhos não escutem. Se ela consegue falar com respeito, se existe respeito, se ela pode escutar-te,
bem, haga em um lugar que seus filhos não estejam aí, porque isso vai aí causar o que? Inseguridade em los niños, sim? Vai causar aí ansiedade, vai interferir em sua aprendizagem educacional na escola, vai aí causar distúrbios mentais e emocionais em eles, por causa de todo esse conflito, eles estão escutando, eles vão sentir frustração, porque vai querer impedir, às vezes por amor da madre, vai querer defender, o padre vai gritar, algo assim desse tipo. Sim? Então, evitar esses conflitos delante de los niños. E evitar o conflito em el hogar, sim? Tratar de harmonizar, de trazer a paz. Se necessário, está quedar-se aí mais callado. Se não é possível, então há que, porque uma convivência tóxica vai aí generar enfermidades mentais, emocionais e físicas em la persona e em las personas que convivem com essa persona. Se ela não quer se ajudar, se ela não quer, se está muito difícil, então é necessário aí tomar uma decisão para evitar conflitos. Uma decisão saudável para todos, amigável e saudável para todos, sim, para não enfermar-se. Pero se convivem, se decidiram conviver porque têm filhos, porque os filhos estão chiquitos e não querem aí divorciar, se separar por causa de los niños, que às vezes isso é uma mentalidade equivocada, porque se seguem aí com los niños, pero está em conflito, isso não está fazendo bem a los niños, não é saudável. Então, porque às vezes a gente diz, não vou separar, não vou divorciar, porque por causa de los niños. Pero se não cambia as condutas, os conflitos, as peleas, se isso não cambia, é pior estar junto, não vai ser bem nem para ti, nem para los niños, sim? Então, há que pensar, repensar e tomar consciência de como conviver, uma maneira de conviver juntas, e essas são as maneiras que eu te digo. Como explicar a seus filhos isso, por quê? Porque seus filhos vão entender aí, se tu não explica, que isso é normal. Isso aí eles vão estar, isso se chama aprendizagem social. Se tu não explica a seus filhos esse conflito, eles vão crer e crescer entendendo que isso é normal, que a gente se peleia mesmo, que isso é da vida e não é normal, não é saudável, não é normal, sim? Então, o que tem que explicar a verdade, explicar que a pessoa está descontrolada, explicar o que te expliquei, que elas têm traumas, e isso e aquilo e lo demás, e trae todo isso que eu lhe expliquei, explica a los niños, sim? Tem uma personalidade assim, tem traumas, tem isso. E tratar de evitar, acionar, se tu percebe que algo que tu habla aciona aquilo de negativo da pessoa, trata de não falar, trata de não acionar, sim? Evitar, entender quais são os pontos que isso, quais são os pontos, eu tenho que apontar, os pontos que saca ele dessa conduta normal para uma conduta descontrolada, sim? Quais são os pontos que eu estou falando, sim? Para deixar nervoso a outra pessoa, nerviosa. Há que entender e evitar esses pontos. Como não está tratado, evitar. Então, explicar aos niños, cuidar de ti, tu que está passando por isso, tu és a vítima. Exemplo, está passando por algum processo desse, está convivendo com pessoas assim difíceis, tratar, cuidar de ti com oração, sim? Isso é uma prática que cura, com
meditação de desbloqueio mental e emocional, prática de exercício físico del perdão. É importante perdonar, entendendo os pontos que eu falei antes, que às vezes não é contigo, o problema é com a pessoa. Se ela se sente mal, se ela não se ama, ela vai tratar igual as outras pessoas afuera, a seu redor, principalmente as pessoas que eles têm aí convívio de intimidade. Sim? Então, se entender tudo isso, tratar de manter a paz em el hogar, sua paz interior, não absorvendo isso, essa negatividade, não absorva, entenda que isso não é contigo, e não conflitando, não tentando defender-se, não, isso, ou então se juzgar, apontar seus erros, não tenta isso piora, empeora, sim? Então se aponte todo isso que eu falei, trate de viver em paz, para tu ter sua sanidade mental, la de tus hijos, manter a sanidade mental de todos e a família e conviver em harmonia, sim? Antes de terminar, eu quisera saber, deixem seus comentários se isso sentido, se é importante para ti esse conteúdo, se lhe gostou, comentem, sim? Deixa aí seus likes, compartam com seus amigos. Todavia, tu não começou esse processo de transformação personal, mental, emocional e espiritual, não sabe por onde começar, então, e quer ter aí uma transformação, uma orientação guiada, privada, individual, comigo, eu vou deixar en la descrição do vídeo mi correo, para que tu puedas escrever-me e então aí agendarmos uma cita para fazer uma jornada de transformação comigo, sim? Individual. Então, se tu queres essa transformação, se queres cuidar de sua saúde mental, sente essa necessidade, não puedes sola, sim? E se tu puedes sola, então tu sigas aqui no canal, porque aqui eu trago bastante conteúdo para o general. Acuerda que cada indivíduo tem seus traumas específicos. Aqui é desbloqueio general, né? Eu trato de fazer desbloqueio, meditações generales, já ajuda bastante. Pero se tu queres individual, se tu queres transformação para ti, em processos específicos tuyos, então há que ser aí individual, uma jornada comigo, para que eu pueda te ajudar a transformar, a crescer em esse sentido, a te entender e a saber lidar com as pessoas, né? Com o mundo, a cambiar sua personalidade, sua maneira de ser, suas condutas, sua saúde mental e emocional. Saludos, muito gusto, espero que te guste e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.